Boa noite, pessoal, todos bem-vindos, uma alegria estarmos juntos novamente. Nós queremos refletir a palavra de Deus. Eu encaminhei para vocês, né? Quem pudesse ler o livro de Abacuque. E assim como outros livros no Antigo Testamento, o livro de Abacuque, quando você lê, parece que você está lendo as notícias do jornal, parece que eu abri o jornal de hoje, né? E aí você lê ali o que ele está contando, o que está acontecendo no meio do povo, no meio dos políticos, no meio dos religiosos e tal. É tão atual, né? A Bíblia continua sendo atual, né? E muitas coisas se repetem. O pecado continua no coração do ser humano, né? A história também vai tendo alguns ciclos e nós vemos a atualidade, né, das palavras de Abacuque. Eu queria ler os primeiros 4 versículos do capítulo 1, antes de nós orarmos. Ok? Diz assim na minha versão: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida, Senhor. Quando nós lemos aqui, né, Abacuque, ele está, de certa forma, fazendo um diagnóstico do contexto dele, mas parece que está fazendo um diagnóstico de nosso contexto também, de mundo que nós vivemos, né? Então, mostrando o que acontece no meio das pessoas, na geração, de como o mundo está perante a palavra de Deus, aos olhos de Deus, diferente do que Deus gostaria que estivesse. Vamos orar, pedir que Deus abençoe o seu coração e o meu coração com a sua santa palavra. Pai, eu quero em nome de Jesus mais uma vez agradecer porque nós vamos refletir na tua palavra. E Deus, tenha misericórdia de mim para que eu fale aquilo que agrada ao Senhor e que venha ministrar os nossos corações com o teu Espírito Santo, dando clareza, nos edificando na tua santa palavra, nos conduzindo a sermos teus filhos amados que obedecem ao Senhor e que amem ao Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui Abacuque, nesses primeiros versículos, tendo, vamos dizer assim, a coragem de abrir o coração diante de Deus e fazer algumas perguntas que talvez você não teria ousadia de fazer para Deus. E ele tem, né? Até quando eu gritarei e tu não traz salvação? Até quando as coisas estão acontecendo ao redor aí de maldade e tudo e tu não está fazendo nada? Abacuque faz algumas perguntas que, de certa forma, eu acredito que eu nunca fiz e não faria a Deus. Mas ele faz, né? Abacuque veio numa época, ele como contemporâneo de Jeremias, então tu vai entender também um pouco disso, né? Ele viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, naquele período quando o povo de Deus tinha se dividido em duas tribos, a tribo do norte, a tribo do sul, né? O reino do norte, o reino do sul, com reis diferentes, e em torno de 100 anos antes, o reino de Israel tinha sido levado cativo, tinha sofrido prejuízos, e agora o reino de Judá, ao sul, está tendo a mesma ameaça. Ou seja, eles não aprenderam com o que aconteceu com o reino do norte. O reino do sul, os reis foram reis mais tementes a Deus, mas precisaram também de reforma religiosa, voltar-se para Deus. Mas agora eles estão num contexto que assombra o profeta, dizendo: olha, no meio do meu povo há violência. No meio do povo que se diz povo de Deus, há injustiça. Há exploração do rico com o pobre, entre irmãos. Os políticos
estão usando o poder para explorar o povo. E então, esse contexto que Abacuque está denunciando, você vai ver em Jeremias também, só que, diferente dos outros profetas, que foram contemporâneos dele e alguns anteriores, Abacuque foi um profeta diferente. Enquanto os outros profetas, eles falavam, erguiam a voz em nome de Deus para o povo, Deus tem uma palavra para vocês, se arrependam, vocês estão errados. Abacuque não faz isso. Ele fala para Deus. Ele não é um profeta, porque a função do profeta era falar de Deus para o povo. Mas ele está falando do povo para Deus. Dizendo, Deus está vendo o povo e tu não está fazendo nada. Aquele que é justo, que faz o bem, está se dando mal. E aquele que é ímpio, que faz o mal, está se dando bem. E tu deixa assim, não está certo isso. Na cabeça de Abacuque, um Deus tão santo, um Deus tão reto, perfeito, não podia estar permitindo tanta maldade. Não poderia estar permitindo tanta exploração e não está fazendo nada, aos olhos dele, né? Na interpretação dele. Ele está questionando, então, a Deus. Ele está colocando, né, Deus, inquirindo sobre o agir de Deus, como Deus está agindo, ou Deus não está agindo. Por que não está agindo? Então, a gente vai ver aqui não vou refletir, mas nesse capítulo 1, né, ele vai fazer essa inquisição, ele vai fazer, podemos dizer assim, 2 queixas a Deus. Primeira, por que tu não faz nada diante da injustiça, de tanta maldade? E a segunda queixa que ele vai fazer é dizer, Deus, eu oro e tu não me responde. Foi o que a gente leu nos versículos anteriores ali, né? Eu faço a minha oração e tu não fala nada, fica em silêncio. Apresento a ti e tu não diz nada. Mas quando a gente lê o restante do capítulo 1, 2, nós vamos ver que vai haver agora uma troca, uma conversa entre Deus e Abacuque. Também a gente vai lembrar lá do livro de Jó, né? Que Jó também se embate com Deus, e Deus vai dizendo para ele, né? Então, mais capítulos, usando os amigos também de Jó lá, criticando Jó. Mas há uma conversa de Jó no início do livro, no final do livro, alguns diálogos de Jó com Deus. Aqui também Abacuque está tendo essa ousadia, ou essa iniciativa de questionar Deus, essa coragem. E nós somos encorajados a orar, mas talvez orar desse jeito, repito, eu nunca fiz oração desse tipo, mas Deus não rejeitou a oração de Abacuque. Mesmo a oração ousada dele, né? Ou botando Deus contra a parede, dizendo, Deus, tu não vai fazer nada. Deus não rejeitou a oração dele. Deus vai conversar com ele. Deus vai responder, né? Ele estava vendo a maldade, tudo que estava acontecendo entre o povo, a exploração, e ele se questionava, mas onde está Deus? Quantas vezes as pessoas já fizeram essa pergunta? Isso sim, não para Deus, mas talvez no íntimo as pessoas se perguntam, mas por que Deus permite tanta maldade? Tanto sofrimento? Eu já preguei sobre isso em outra ocasião, né? O sofrimento. Mas as pessoas têm esses pensamentos, sabe? Mas quantas vezes nós fazemos algum questionamento, por que isso está acontecendo comigo? E às vezes a gente não faz uma avaliação muito fidedigna para ver que muita coisa que acontece conosco são consequência de erros nossos, de escolhas nossas. E não é culpa de Deus, não é erro das outras pessoas, não é culpa de Deus. Às vezes Deus está trazendo até a justiça sobre uma situação, mas nós pensamos que Deus deveria agir diferente, né? Agir diferente. Então, no restante do capítulo 1, como são 3 capítulos, eu não vou ler, né? Por isso que eu pedi que quem pudesse ler antes, né? Vou me concentrar em alguns trechos do livro todo. Deus vai falar com Abacuque, Deus vai dizer para ele que ele não estava nativo, ele não estava sem fazer nada, né? Deus estava trabalhando também em resposta à oração dele.
E qual era a resposta? Abacuque, veja bem, Abacuque está dizendo: Deus, olha o que está acontecendo, teu povo está sendo maldoso, teu povo está explorando, teu povo está sendo idólatra, teu povo está te desprezando e tu não está fazendo nada. Deus diz assim: Abacuque, eu estou fazendo, eu vou trazer os caldeus, os babilônios, que vão vir levar eles, o povo, para o cativeiro. E Abacuque disse: não, vai trazer um povo maldoso para corrigir a maldade do nosso povo? Não dá para entender isso. A correção de Deus, que Deus estava trazendo sobre o povo, era diferente do que ele imaginava que deveria acontecer, né? Mas Deus disse: eu estou agindo, eu vou trazer um povo que vai corrigir esse povo. E aí que vai acontecer mais tarde, os babilônios vêm e é levado os jovens e primeiros, levado para a Babilônia, Daniel, né, outros lá, vai ser o profeta Daniel. Então, está vindo, vamos dizer assim, o castigo de Deus sobre o que estava acontecendo no povo. Mas no primeiro momento, antes, Abacuque reclamava de uma situação, agora ele reclama e diz: não, essa solução não é. Agora a queixa dele, ele continua queixoso. Não acontece com a gente, que às vezes a gente tem uma situação, né, onde a gente ora e Deus demora para responder, e a gente talvez lá no íntimo se queixa: mas Deus não está respondendo a minha oração, não está fazendo nada daquilo que eu pedi. E aí passa um tempo, o tempo de Deus, aí Deus responde e você vai dizer: não, mas não era essa a resposta que eu queria que Deus me respondesse de uma outra maneira, né? E a gente vai ver na sequência da reflexão aqui, que mais tarde, espero que isso tenha acontecido contigo, talvez você tenha orado, Deus demorou, daí Deus respondeu, você talvez não concordou, mas mais tarde você olha assim: não, mas Deus tinha razão do jeito que ele agiu. Espero que você tenha chegado nesse nível de maturidade, de poder olhar para a situação que você vivenciou, que você orou, e depois você diz: não, realmente Deus fez o melhor para mim, melhor do que eu pensava que ele devia ter feito. Ainda bem que ele não me obedeceu. Não temos essa ousadia de dizer isso, né? Mas ainda bem que Deus não fez como eu havia pedido, ele fez melhor do que eu pedi e pensei. Amém? Que ele age e faz melhor e mais do que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus. Então esse contexto, né, desse profeta aqui. E aí nós vamos para o capítulo 2, que é uma decisão que ele vai tomar. Aí nos primeiros versículos, no primeiro versículo ele vai dizer o seguinte: eu vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa, aquilo que eu estou falando. Ele tem uma atitude boa agora. Primeiro ele teve esse diálogo com Deus, agora ele vai esperar em Deus, porque que Deus vai trazer os babilônios. Então, agora eu quero entender isso. E ele vai se colocar na torre de vigia, ou seja, pensa numa cidade, lá tem os muros, e se botava os vigias, os sentinelas no muro para ficar olhando quando viesse o inimigo, ou quando viesse uma resposta de uma mensagem, um mensageiro. Então ficavam olhando, atentos, qual seria, o que ia acontecer. Então ele está dizendo: eu vou me colocar para ficar atento que Deus vai mostrar para mim. Eu vou ficar atento. Essa é a melhor coisa que nós devemos fazer. Quando nós estamos em confusão, sem clareza, sem uma resposta de Deus, nós temos que nos colocar ali para esperar Deus, o que Deus vai mostrar para nós, né? Então ele vai se colocar na situação. Enquanto ele se coloca ali em oração a Deus, nessa torre de vigia, ele vai receber a resposta de Deus, e ele vai entender que os ímpios, inclusive os babilônios, sofreriam o julgamento de Deus. Isso aparece no capítulo 2, sofreriam o julgamento de Deus. Então ele vai sossegar o coração, e ele vai então se aquietar, né? E vai transformar depois no capítulo 3 um louvor ao nosso Deus. Um louvor ao nosso Deus. Os profetas no Antigo Testamento, algumas vezes eles se comparavam, né, a esse vigia, alguém que estava ali com paciência, esperando em Deus, observando o que Deus ia mostrar, né? E a ideia de vigia é alguém que fica em pé, alguém que está ali colocando, vigiando para ver o que Deus vai mostrar, o que Ele me falará.
É interessante que, quando numa versão ele vai dizer o seguinte: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer, ou vai me dizer, vai dizer a mim, em algumas versões. Ou seja, ele está colocando que não é o que Deus vai falar de forma audível, mas é o que o Espírito de Deus vai falar no meu íntimo. Quer dizer, naquele momento o profeta está em comunhão com o Espírito de Deus e Deus vai falar a ele ao seu coração. Essa ligação que ele precisou, que nós precisamos, meus queridos, de estarmos ouvindo o Espírito Santo. Precisamos estar orando no Espírito, em comunhão com o Senhor e atentos às respostas que Deus nos dará, em nome de Jesus. E é nessa oração no Espírito é que nós vamos estar ouvindo o que Deus tem para nos dizer, para nos orientar. Precisamos dessa oração, amém? Precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo. Quando Abacuque se colocou nessa oração contemplativa, olhando para o que Deus ia falar, mostrar para ele, né? Ele no verso 2 vai dizer que então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Verso 3: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Deus está dizendo: Abacuque, escreva em letras gigantes, né? E bota, vamos dizer assim, no nosso dia, no outdoor, que a pessoa mesmo que passe correndo, ela consiga ler o que eu vou te dizer. Escreva e coloque num lugar visível, na entrada da cidade, talvez, que as pessoas vão passar ali e elas vão ler. Opa, tem uma mensagem aqui. É o que Deus diz para ele, né? Ainda não chegou o tempo, mas chegará. E a mensagem no verso 4 é: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou outra versão vai dizer: o meu justo viverá pela fé. Amém? O meu justo viverá pela fé, é o que Deus está dizendo a Abacuque. É essa a palavra que deve ser para nós também. Às vezes nós estamos num mundo confuso, sem clareza das coisas, mas eu vou viver na minha fé. Eu vou viver na minha fé em Deus, na minha fé em Deus. Em nome de Jesus. Após essa revelação do Espírito Santo, a oração do profeta então muda, né? Antes ele lá orava se queixando a Deus. Agora no capítulo 13 ele vai passar a louvar a Deus, porque Deus revelou a ele o que, né? Respondeu a ele, deu clareza. Ou seja, a situação não tinha mudado. Mas Abacuque começou a louvar a Deus. Deus não tinha mudado a situação. O que Deus ia fazer iria acontecer. E mesmo ele sabendo que a situação não tinha mudado, que o povo continuava na mesma situação, que Deus ia exercer juízo sobre o povo, Abacuque passou a louvar a Deus, porque ele passou a ter a sua fé avivada. Porque ele passou a lembrar que Deus é um Deus de promessa, um Deus que cumpriria aquilo que ele prometeu. Abacuque tinha essa fé no nosso Deus. Quando nós conseguimos sincronizar o nosso olhar com o olhar de Deus, conseguir ver as coisas do jeito que Deus vê, que às vezes nós olhamos as coisas pelo nosso olhar, as circunstâncias pelo nosso olhar, mas quando nós conseguimos sincronizar o nosso olhar com o olhar de Deus, nós passamos da murmuração para a gratidão. Nós passamos do medo para a esperança. Nós passamos do choro para a alegria, porque agora nós estamos olhando com os olhos de Deus. É o que aconteceu com Abacuque. Ele estava olhando as circunstâncias com o seu olhar. E agora, quando Deus revela que o ímpio vai sofrer a derrota, mas o justo vive pela fé, ele se encheu de esperança e louvou a Deus. Aleluia! Glória a Deus, né? Que exemplo para nós. Aí nós passamos ao capítulo 3. Estou indo no início de cada capítulo aqui. No capítulo 3, verso 1 e 2.
Na minha versão diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. A oração do profeta é um olhar para aquilo que Deus tinha feito no passado, e ele diz: Deus, faz de novo, Senhor. O que tu fez no passado, faz de novo. Aquilo como tu avivou o teu povo no passado, aviva de novo. O povo está corrompido, o povo está longe do Senhor, mas o Senhor corrigiu o teu povo, corrija, viva, dá rumo certo. Faz de novo no presente aquilo que o Senhor fez no passado. O Senhor libertou, né, o seu povo do Egito, tirou o povo da escravidão, do poder de Faraó, levou eles, abriu o mar vermelho diante deles, eles passaram, conduziu eles à terra prometida. Faz de novo, Senhor, com o nosso povo agora, ele vai dizer, né? Que ele vai ir para o cativeiro, esse povo, Babilônia. Mas o Senhor é um Deus que restaura. Faz de novo com poder. Assim deve ser a nossa oração, né? Talvez em momentos da tua vida você foi um crente mais determinado, um crente mais consagrado, um crente mais avivado no sentido de ter uma fé viva. Um crente mais amoroso, mais atuante. E talvez a tua oração tenha que ser: Senhor, faz de novo isso na minha vida, usa a minha vida de novo, em nome de Jesus. Porque nós vivemos pela fé em Jesus, que nos tirou do pecado, né? E nos levará à pátria celestial. Aviva a tua obra, diz o profeta. Faz de novo, Senhor. Que em meio à calamidade que nós vivemos nos dias atuais, que o Senhor venha transformar vidas, amém? Em meio à situação que vivemos de injustiça, Deus venha restaurar famílias, restaurar pessoas, trazer justiça no meio das pessoas. Deus venha perdoar pecados, Deus venha encher com o seu Espírito Santo a minha vida, a tua e de muitas pessoas, em nome de Jesus. Aviva, Senhor. Então o profeta passa daquela queixa, daquela inquietude, para agora uma oração de confiança. E ele faz uma declaração no verso 17: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia. Mesmo, ele está dizendo, mesmo, Senhor, que a situação não mude, ainda que eu lance a semente e não colha nada, não tem alimento em abundância, ou para nós, ainda que eu estiver desempregado, ainda que eu estiver sem dinheiro na conta, ainda que eu não tiver comida na mesa, ainda que eu estiver doente, ainda assim, mesmo assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a determinação dele. Então veja como ele sai daquele momento, e talvez você precise sair daquele momento de queixa, de murmuração, de inquietude, de incerteza, de medo, e olhar para esse Deus soberano sobre todas as coisas, como Abacuque viu. Deus é o Deus da história. Eu achava que ele estava inativo, não estava fazendo nada, mas ele estava. E ele trouxe uma solução, e eu discordei dele: não é a solução, Senhor. Mas quando ele me mostrou que é a solução, eu vi que ele é um Deus soberano, o Senhor de toda a história, e eu me exulto nele. Ele não perdeu o controle de nada, ele é o Deus, o meu Senhor. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei mesmo. Eu gosto demais dessa expressão, ainda que é um pensamento de alguém que olha assim: ainda que as coisas venham a piorar, eu vou continuar exaltando ao Senhor. Mesmo que a coisa não mude, eu vou continuar exaltando o Senhor. Porque a minha fé não está baseada nas circunstâncias, mas é num Deus a quem eu amo, a quem eu sirvo. Essa é a declaração de Abacuque. E ele vai dizer: eu darei graças, ainda que eu darei graças, eu louvarei o Senhor. Abacuque se alegra, e nós temos que nos alegrar
mesmo quando não há uma perspectiva do agir de Deus em meio à aflição. Você não vê que Deus está agindo no meio da aflição, uma situação, mas mesmo assim você consegue se alegrar no Senhor, o Deus da minha salvação. Porque a alegria do profeta e a minha alegria não pode ser determinada pelas coisas boas, pela presença de coisas boas ou pela ausência. Pela presença de coisas trágicas ou pela ausência. A nossa alegria está no Senhor, centrada na presença de Deus, não na prosperidade ou na ausência do sofrimento. Tem que estar em Deus, amém? Tem que estar em Deus. Se Abacuque tivesse, como diz um comentarista, Wiersbe, se Abacuque tivesse dependido dos seus sentimentos, ele jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, viu Deus, e todos os seus medos desvaneceram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, e não na fraqueza humana. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, e não na fraqueza humana. Amém? Amém. Concordo com isso. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, dizendo: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aleluia! Amém. Isso tem que estar presente na nossa mente, na nossa vida. Por fim, Abacuque declara no verso 19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Ele reconhece que a minha segurança está em Deus. E Ele é o Deus que me faz ainda andar em lugares altos, ser rápido em algumas coisas, viver na dependência dEle. Abacuque começa seu livro, a sua profecia, com choro, com queixa, e termina cantando, alegre, louvando a Deus. Ele sai daquele desespero para a esperança, do medo para a fé, da angústia para exultar a Deus pela palavra, pela promessa, pela confiança em Deus. E ele faz aqui no capítulo 3, termina a sua palavra, louvando a Deus e pedindo: aviva, Senhor, o teu povo. Aviva nossas vidas. Aviva a tua obra, Senhor. O que mudou o coração dele nessa conversa com Deus? Quando ele entendeu a soberania de Deus sobre a história, sobre a sua vida. A certeza de que Deus é um Deus que está agindo, e a certeza de que Deus ama o seu povo. Houve um homem chamado Horácio Spafford. E conta a história que ele casou-se com uma jovem chamada Anna Larsen. E isso lá em 1800, no ano de 1800. Em 1870, então, conta a história que eles tinham um filho. Um filho e 3 filhas. Mais tarde, ele teria uma outra filha, chamada Tâneta. Neste mesmo ano de 1870, seu filho de apenas 4 anos morreu em consequência de uma febre muito forte. E então essa família sofreu seu primeiro impacto, sofrimento. Já um ano depois, em 1871, aconteceu um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos, que matou cerca de 250 pessoas, deixando, diz a história, mais de 90 mil desabrigados. E esse homem teve uma grande perda financeira na sua vida, por causa do incêndio, que destruiu uma boa parte da cidade. E ele e sua esposa tinham trabalhado arduamente para conquistar, e agora tem todo esse prejuízo. Mas ele era um cristão.
E ele diz a história que ele era amigo de um grande evangelista chamado Moody, né? Que também morava em Chicago. E aí, em 1873, ele e a sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar Moody numa das suas cruzadas evangelísticas. Planejaram visitar então a Europa. Toda a família viajou para Nova York para pegar o navio. Chegaram na cidade, então vamos viajar. Mas surgiu um compromisso de última hora que impediu o Horácio de viajar. Então ele enviou a sua esposa, seus 4 filhos no navio, né, para ir à frente, e depois de ele resolver a sua citação, ele iria numa outra viagem. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com a sua esposa, então, e as 4 filhas do casal, e aproximadamente 310 passageiros. E ele voltou então para Chicago. Então aconteceu uma tragédia. Na madrugada de 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horácio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram neste naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horácio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas a sua esposa, Ana. Logo que chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, a sua esposa então enviou um bilhete para o seu marido, em 1º de dezembro de 1873, com a triste mensagem: salva, porém só. Imediatamente Horácio pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Em um momento da sua viagem, ele foi avisado que estava passando perto do local no mar onde as suas filhas haviam morrido no acidente. O navio estava passando onde outro navio tinha naufragado. E ele se sentiu profundamente comovido. Então ele voltou para a sua cabine e começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Este hino, que eu acredito que você conhece, muito cantado pelas igrejas em todo o mundo, foi composto por esse homem no momento da maior tragédia da sua história, da sua vida. Naquele momento de perda, de sofrimento, de dor, ele reforçou a sua fé em Jesus. Sou feliz com Jesus. As coisas não estão dando certo. Perdas terríveis. Mas sou feliz com Jesus. Podemos lembrar que Jesus disse: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu não sei o que tu tens enfrentado na tua vida. Quais são os medos, quais são as lutas, quais são as angústias, quais são as queixas do mundo que tu vive, do trabalho onde tu trabalha, da família que tu convive, quais são as tuas queixas. E talvez, eu não sei como é que você tem orado, talvez lá queixado da falta de resposta de Deus na oração, talvez da falta do milagre de Deus. Mas eu quero te convidar a cantar comigo esse hino. E depois nós vamos orar esse Deus com fé, dizendo: aviva no Senhor. E dizer: Senhor, ainda que as coisas não deem certo como eu planejei, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Vamos adorar o Senhor com esse hino maravilhoso, em nome de Jesus. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber
Nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra, Pai, maravilhosa que o Senhor nos traz ao coração, que aviva a nossa fé, Pai, que leva-nos, ó Deus, a temer mais a Ti. Obrigado pelo registro da Tua santa palavra. E nós queremos orar como profeta, Pai. Aviva, Senhor, faz de novo em nosso tempo o que o Senhor já fez nas nossas vidas, e faz mais, e faz melhor, ó Deus. Faz algo grande em nós, através de nós, para que muitas pessoas possam crer e temer o Senhor, possam ser salvas, possam declarar conosco: sou feliz com Jesus. Ó Senhor, faz a obra em cada coração, faz a obra na nossa igreja e através de nós, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Toca em cada um dos nossos corações, para que nós não venhamos andar no mundo de pecado, mas andar, Senhor, no temor a Ti. Uma fé avivada, uma fé firme, com nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Que nós possamos ter uma vida transformada, saindo da queixa para a gratidão, saindo do medo para a esperança, para a confiança, saindo da tristeza, da angústia, para a alegria que o Espírito Santo nos dá. Ó Deus, leva-nos a andar em temor e amor ao Senhor todos os dias da nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, ter essa determinação do profeta em dizer que ainda que as coisas saiam diferente do que eu gostaria, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que falte coisa na minha vida, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, que fez tudo por mim. Nós adoramos e glorificamos o Teu nome, Senhor, e clamamos para nossas vidas, para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos amigos, que a fé alcance as suas vidas, que essa cidade, Senhor, seja transformada, saia, Senhor, da situação terrível que se encontra, e possa ser uma cidade com habitantes que amem ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos essa determinação que o profeta teve, Pai. Dá-nos essa mudança nas nossas vidas, de sermos pessoas que se alegrem no Senhor, que louvam o Senhor, que adoram ao Senhor, todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus, em nome